Fala pessoal, tudo filho perfeito? Desculpa o sumiço no início desse ano, mas já retornei e dessa vez retornei com um vídeo do Billy. Ano passado eu falei pra vocês que eu iria fazer esse vídeo e finalmente eu trouxe. Por quê? Porque promessa é dívida, né, gente? Então finalmente estaremos aqui com o vídeo de lore do Billy. Pra quem não sabe, Billy é um grupo de K-pop que tem um conceito bem diferente, envolvendo mentiras, mundo paralelo, envolvendo um monte de coisas. Por exemplo, quem gosta de Stranger Things vai amar, entendeu? Pra quem ainda tá no hype. E pra melhorar o universo do Billy, ele ainda tá em constante construção, porque a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu nessa história, a gente não sabe, não tem resolução ainda, e eu quero que vocês me ajudem a descobrir junto comigo. Então, lembre-se sempre de colocar aqui nos comentários o que vocês acham, suas teorias, me ajudem também, gente, porque é sério, eu acompanho o Billy desde 2022. E até hoje o fandom não conseguiu descobrir ainda o que aconteceu. Então será que vai que a gente descobre, né? Então me ajudem e vem comigo para um universo de mentiras e chuvas roxas com Billy. Billy, ou Billy com 3 L's, é um grupo sul-coreano formado pela empresa Mystic Story, que é uma subsidiária da SM Entertainment, uma das 3 grandes empresas do K-pop, que são SM Entertainment, YG e a JYP. O girl group é formado por 7 membros, sendo elas Haram, Xion, Tsuki, Siyoon, Munsua, Haruna e Suyeon. Elas debutaram possuindo apenas 6 integrantes, pois na época a 7ª membro, Xion, estava participando do Girls Planet 999. Que, pra quem não sabe, Girls Planet 999 é um reality show de K-pop feito para criar um novo grupo, em que várias trainees de K-pop participam e, no final, as que vencerem o reality show debutam no novo grupo. Na época do debut do Billy, a Xion estava participando desse reality e por isso ela não participou do debut do grupo. Porém, ela perdeu o reality e depois voltou, já no primeiro álbum, para acompanhar o resto das integrantes. Como a lore do Billy é muito extensa, e aqui no Brasil não é muito conhecido, eu vou começar desde o inicinho para vocês conseguirem me ajudar entendendo exatamente o que tá acontecendo. Então vamos começar nesse vídeo falando só sobre o primeiro trailer que foi lançado lá em 2022, que é o trailer Billy The Ballad of Perception, Chapter 1. Inclusive, já avisando que esse trailer estava todo em inglês e pelo menos eu não achei nenhum vídeo traduzindo ele pro português. Tanto é que na versão original, como esse trailer é em metade inglês, metade coreano, só tem legenda em inglês e em coreano. Então eu tive que traduzir tudo na minha cabeça e num caderninho que eu tinha. Porque, pra quem não sabe, eu falo inglês. Então, caso algo esteja traduzido incorretamente, é porque eu não sou perfeito, gente. O trailer começa com 3 crianças caminhando juntas em uma floresta. 2 lá na frente e uma lá atrás. As 2 crianças que estão caminhando na frente são uma menininha e um menininho. Essa menininha está conversando com um garoto perguntando pra ele se ele nunca ouviu falar da história da Billy e do número 11, etc. E enquanto ela vai falando isso, a câmera vai dando um zoom em uma bola com o número 11 que está jogada no chão da floresta. Bom, o garotinho fala que nunca ouviu falar sobre isso e ela começa a ficar tipo, meu Deus do céu, mas é uma história da nossa avó, da mãe da nossa mãe, e é uma história bem popular. Então, nisso já nos é apresentado que essa é uma história comum, popular e que é um conto ou uma história. Até onde a gente entende de primeira é isso. O garotinho de trás pega a bola de número 11 do chão, enquanto isso uma voz vai narrando para a gente mais ou menos sobre o que é a história do Billy. Diz que é uma história triste, amigável, assustadora e sexy. Essa parte fica meio confusa. A voz diz também que é algo sobre um intruso assustador no dia 11, no fim do verão. E ela diz também que quando o sino soar 11 vezes numa chuva roxa, uma grande, estranha pessoa levará nós de nós mesmos para outro mundo. E guarde essas palavras, porque será bem importante mais pra frente. A cena corta e as crianças chegam então numa casa de madeira que tem uma plaquinha na frente escrito Billy Love. Que, pra quem não sabe, Billy Love é o nome da garota chamada Billy. É o nome e o sobrenome dela. Ah, mas como vocês sabem disso? Primeiro, tá na lore oficial, né? Tem uma lore mínima ali oficial que a gente tem. A gente não tem muito sobre a lore oficial, mas o pouco que a gente tem envolve o nome da Billy. E o nome da Billy a gente sabe que é Billy Love. Segundo, mais pra frente lá no trailer, o menininho volta lá na casa e ele fala: ai, essa deve ser a casa antiga da Billy. Enfim, para que também é meio óbvio também de deduzir. O trailer é dividido entre a parte das criancinhas e a parte das integrantes do grupo. A parte das integrantes do grupo começa agora. Mas antes eu tenho que falar pra vocês mais uma partezinha que também envolve a lore oficial, que é uma parte que a gente já sabe. A única coisa que a gente sabe até agora da lore em si é um pedacinho dessa tal história que a menininha conta para o garoto, que é: toda vez que o sino soar 11 vezes em uma chuva roxa, no dia 11, a Billy desaparece. Billy Love, sabe a garotinha que tava com o nome lá na casa de madeira? Então, agora, pra onde ela foi, o que aconteceu com ela, quem pegou ela,
Por que dia 11? Por que chuva roxa? O que caralhos tem a ver uma chuva roxa? Confuso. Ah, uma outra coisa também que tem a ver com a lore oficial. As amigas delas são obrigadas a reviver esse dia muitas e muitas vezes. Então, não importa a realidade, a Billie Love sempre é sequestrada nesse mesmo dia. 11, numa chuva roxa, quando o sino soar 11 vezes. Essas partes são importantes. Mas de resto, a gente só fica confuso mesmo. Essa segunda parte com as garotas do grupo se passa em um internato de freiras e começa com uma voz de fundo que, palpite meu, seria da Monsua, uma das membros. E essa voz diz: é um dia incrível de pós-verão, nada diferente dos outros. Um dia diferente desse seria o dia 11. Tudo estava tão normal, vento calmo e quente, brisa leve, dia entediante e um pouco solitário. Estou triste pelo verão ter chegado ao fim. Rimos como ontem, sozinhas dia após dia, e esperando algo acontecer. Um pedaço do coração que está faltando. Ou seja, meu palpite / minha teoria, elas ficaram à espera da Billie retornar, o que não aconteceu. A Billie era a parte do coração do grupo que tá faltando no caso. Então essa parte que elas ficam falando, nossa, esse dia tá tão entediante, diferente do dia 11, porque tem algo faltando, né? Essa parte do coração que ela tá faltando é a Billie que já sumiu. Então provavelmente essa parte no monólogo ocorre logo após a Billie já ter sumido em alguma das realidades. Essa parte não é do primeiro desaparecimento da Billie. Provavelmente já deve ser o 8º, 20º, 100º, a gente não sabe. Mas a gente sabe que, pelo menos na minha teoria, não é a primeira vez que a Billie tem sumido. Pelo menos, né, ao que tudo indica. E mais pra frente a gente vai ter mais um indício dessa parte. A voz de fundo então diz, que eu imagino seja da Monsua, que todas do grupo receberam a tal mensagem roxa, ao mesmo tempo. Grande, sombrio e esquisito. Seguro e ainda assim perigoso. Sem amor. Poderia levar uma de nós. E o sino tocou 11 vezes. E aí a gente escuta, de fundo, o sino do internato de freiras tocando. Blim, blim, blim. Eu não vou fazer blim 11 vezes não, porque eu tô com preguiça, ok? Esse trailer tem uma vibe bem de mistério, bem assim, algumas séries Netflix, tipo o início de Riverdale, sabe? Inclusive, tem algumas outras partes em si, mas na questão visual mesmo, que eu gostaria de apontar com vocês. Pra começar, que a parte do internato de freiras, cada uma delas tá em uma parte diferente. E tem duas específicas que estão numa sala de música, que tem um piano, e elas estão segurando alguns papéis. E nessa parte em si, como eu tô falando pra vocês que eu não durmo em serviço, quando eu tô fazendo teoria, eu dou zoom o máximo possível, elas estavam com alguns papeizinhos rasgados. E nesses papéis eu consegui ler que tinha um desenho lá de, sei lá, um bicho, alguma coisa assim, e tava escrito Billie, fuja e se esconda. E esse papelzinho estava na mão da Tsuki, entendeu? Na verdade era um caderno escrito isso. E tipo assim, por que a Tsuki estava com isso na mão, entendeu? Tipo, era um easter egg pra gente? Na verdade não vai afetar tanto na história? É só um bagulho pra gente ler e ficar Ou será que a Tsuki prevê o futuro? Ou será que a Tsuki, na verdade, estava querendo mandar uma carta para a Billie através do seu caderno? Mas como? Porque eu imagino que, na verdade, elas não sejam desse internato de freiras mesmo. Não acho que elas sejam todas de um internato católico. Eu acho que aquela era só mais alguma das realidades em que elas eram obrigadas a sobreviver e passar por aquele evento traumático da sua melhor amiga ser sequestrada de novo. Na minha opinião, era só isso. Mas e vocês, o que acham? Tanto é que eu acho que elas não são dali e que aquela experiência da Billie ter sido sequestrada já tinha acontecido antes, que quando aquela mensagem roxa chega no telefone delas, todas elas começam a se olhar tipo, ih, vai dar bosta. Elas se olham com uma cara de tipo, ih, a gente sabe que tem algo ruim vendo, sabe? Quando você olha pra sua amiga, tipo, cara, isso aqui que vai acontecer alguma merda, sabe? Então assim, elas já sabiam, elas já estavam pressentindo que algo ruim estaria a vir. Ou seja, elas já passaram por aquilo antes. A outra que tava do lado da Tsuki, ela tinha um papel amassado de olhos debruçado em cima do seu rosto. E a gente sabe que olhos é um grande indício de coisas ruins nesse mundo, entendeu? Várias vezes olhos em outros clipes aparecem como meio que presságio em si. Então, enfim, será que ela... Eu não sei, eu tô desconfiando dessas garotas, gente. Eu não sei se elas são tão amigas assim da Billie, às vezes pode ser que elas sejam as grandes vilãs. Não saberemos. 2 delas estavam na sala de música, 3 delas estavam na janela, e uma das que estavam na janela foi chamar a outra que estava com uma Polaroid na mão. Nessa Polaroid não tinha nada, pelo que eu me lembre, e quando eu digo que eu não brinco em serviço, eu falo mais ou menos disso aqui. Eu traduzi o e-mail roxo, porque teve uma parte específica que apareceu o e-mail lá na tela do celular delas, que estava escrito isso aqui. Dia 11/11, escrito em parêntese hoje, a estranha e triste história irá se repetir de novo. Ou seja, de novo, elas já passaram por aquilo de novo. Elas sabem que aquela história só irá se repetir. Então, tô falando, não é a primeira vez que a Billie é sequestrada. Perto de você, 3 pontos, escuridão, leve-se ao lado B. Tem muito isso na história de Billie também. Que é
ter esse negócio do lado A, lado B. Não sei se é algum presságio de que, na verdade, elas têm o lado A que é bonzinho, o lado B que é ruim. Não sei. Isso aí a gente vai descobrir mais na análise de Flip na Coin. Flip na Coin é bem sobre isso, entendeu? No finalzinho do trailer, a gente vê uma freira se aproximando de duas das garotas que estavam sentadas em uma escada e ela vai se abaixa para pegar a Siun. E vemos uma aparência bem sombria nessa freira. Ou seja, provavelmente a freira era a criatura. Lembra que nenhuma parte que elas falam? Sombria, alta e etc. Então, provavelmente a criatura toma o corpo de outras pessoas. Então a gente sabe que a criatura provavelmente não vai ter só um corpo. Ela pode ter o corpo que ela quiser. Curioso, ok? Enfim, gente, é o que eu falei. O trailer acaba. Esse é um universo muito grande e muito vasto. Esse é só o primeiro de muitos vídeos que eu vou fazer sobre Billy nesse ano, ok? E se acalmem que o ano é longo, então a análise do álbum Carranca da Urias vai sair. A de Comédia da Arte Ato 2 também vai sair. Então se acalmem que eu tenho muita coisa e muito conteúdo fresquinho saindo por vocês. É isso. Kisses que só revar Bainara Rayo, date baio. Beijo, falou, fui, dos manchetes, rádio, mas. Fui!